Muito bem, então vamos lá. Efeitos do automatismo. Perfeitamente compreensíveis nessa base, os estudos científicos que reconhecem os agrupamentos colaboracionistas das células especializadas através da cultura artificial dos tecidos orgânicos, em que um fragmento qualquer desses mesmos tecidos, seja da epiderme, da pele ou do cérebro, permanece vivo por muito tempo quando mergulhado em soro, que cuidadosamente imunizado e mantido na temperatura correspondente à do corpo físico, acusa uma vida intensa. Decorridas algumas horas, os produtos de excreta intoxicam o soro, impedindo o desenvolvimento celular. Mas, se o líquido for renovado, continuam as células a crescer no mesmo ritmo de movimento e expansão que lhes marca a atividade do edifício corpóreo. Todavia, fora do governo mental que as dirige, não se revelam iguais às suas irmãs em função orgânica. As células nervosas, por exemplo, com as suas fibrilas especiais, não produzem células com fibrilas análogas, e as que atendem nos músculos aos serviços da contração se diferenciam regredindo ao tipo conjuntivo. Todas as que se ausentam do conjunto estrutural do tecido inclinam-se para a apresentação morfológica da ameba, segundo observações cientificamente provadas, né? Isso decorre porque as células, quando ajustadas ao ambiente orgânico, demonstram comportamento natural do operário mobilizado em serviço, sob as ordens da inteligência, comunicando-se umas com as outras sob o influxo espiritual que lhes mantém a coesão, e procedem no soro quais amebas em liberdade para satisfazer os próprios impulsos. O que ele quis dizer com isso aqui, hein, gente? Se retirado as células, em experimentos, como já foi feito, parte da pele ou das células e colocar num soro, fora do mecanismo da inteligência que a dirige. O que acontece com elas? O que ele quis dizer aqui que acontece? Elas continuam vivas, e reproduzindo, só que não como estivessem no corpo. Ela necessita da inteligência para comandá-las, como diz aí, que são operárias, seriam o corpo. Aí elas regridem a condição de ameba, que é o organismo unicelular. Ou seja, isso é o automatismo que ele quer dizer, As células elas se reformulam, mas não igual ao corpo físico no centro orgânico com o espírito que a dirige. Então, ele diz aqui que elas se multiplicam, elas se crescem, mas de forma diferente das suas irmãs que estão no corpo orgânico, dirigidos pela inteligência, porque elas estão a serviço da inteligência. Então, o que é o automatismo nessa situação que ele quer dizer? Automaticamente elas continuam se reproduzindo, mas de forma diferente. É uma coisa automática. É um instinto, como se fosse um princípio de instinto? Isso, princípio, instinto de vida, Lembra que a gente falou lá no começo, que o André Luiz fala muito isso, e outros também autores espirituais ligados à ciência, que as nossas células têm vida própria, que os nossos órgãos têm vida própria.
Então, assim, eles falam muito isso. Basta a gente fazer uma experiência. E André Luiz nos deu agora um exemplo, né? Tirado células do nosso corpo, partes da pele colocado em soro, se reproduzem. Não da mesma forma, mas se reproduzem. Então, elas continuam a ter vida. E se renovar o soro, elas continuam se reproduzindo melhor. Mas uma vida sob a condução do espírito? Não. Automática. Fora da condução do espírito, em formas diferentes, composições diferentes, né? Em atitudes diferentes. Então, quando os espíritos, eles nos falam que a vida orgânica, ele fala assim, ó, quando a gente desencarna, né, o corpo caiu aqui agora, ainda demora todo um tempo para que o corpo pare de funcionar sem a alimentação da inteligência. Ele continua funcionando um tempo ainda. E a inteligência saiu. Por que ele vai parar? Porque ele não foi cultivado em qualquer situação. Aquele mecanismo não foi cultivado. Então, o que ele quer dizer isso para nós, né? Porque a gente não tem um respeito com essa máquina, com essa vida própria, orgânica que nós temos. Dentro de uma vida orgânica, mas é vida, né? É vida no sentido primário, ainda está se desenvolvendo. Então, quando nós lidamos com o corpo, nós deveríamos ter uma relação mais próxima com o nosso corpo, de cuidados, e a gente não tem. Então, o que às vezes os amigos espirituais, os médicos espirituais falam, né? Quando o nosso corpo desorganiza, a inteligência que o dirige desorganizou. Por isso a doença psicossomática. A inteligência desorganizou. Então, eles na verdade não estão sabendo o que a inteligência desejou. Por quê? Essa máquina foi feita para funcionar em forma perfeita, não é assim? Com seus atributos. E a inteligência que a dirige precisa estar em equilíbrio também, né? Lembra lá? Mens sana, corpore sana, mente sã, corpo são. Espírito equilibrado, corpo equilibrado. Mas o que a gente faz, na verdade? Como que é a nossa forma de condução com o corpo? Nós respeitamos o nosso corpo? Quase nunca, né? Nem sempre não. Se a gente observar no dia a dia os absurdos que a gente comete com ele, é muito grande. E no entanto, ele também dentro do nosso organismo, e como ele lembra lá que o André Luiz fala aqui que ele obedece à inteligência, então ele é um servidor, todo esse corpo aqui, essa célula é um servidor nosso, então está sob o nosso comando. O que eu disser vai fazer, não é assim? O que eu disser, o corpo vai agir. Ora, mas ele também tem uma sobrevivência própria, que ele procura se cuidar, dentro dessa providência toda divina. Então, o que as nossas células vão tentando fazer? Sobreviver com tudo aquilo que a gente faz. Então, das coisas mais bárbaras que a gente tem na Terra, né? Que é a bebida, o cigarro. É das mais bárbaras que a gente tem. Imagina que nós temos um filtro no nosso organismo que foi programado no seu automatismo para nos defender. E o que a gente faz quando fuma um cigarro? Nós estamos tampando, aniquilando esse filtro. E que, no entanto, ele foi feito para nos ajudar. Isso fisicamente, né? Exatamente. Fora o que vem da parte espiritual ainda. Sim, quer dizer, o problema vai ficar espírito, não é? E aí depois, quando a gente desencarna, fica esse problema, não é isso? E ele perdura, né? É um sofrimento, mas vamos pensar enquanto o nosso corpo físico mesmo. Olha como nós somos incoerentes. Eu preciso desse corpo para viver na Terra, não preciso? Doente? Não. Concordamos com isso? Mas o que eu faço para ele ficar saudável? Nada.
Quase nada. Hã? Da academia, né? A pessoa vai ao médico e diz para ele, e o médico pergunta, você quer sarar? Quero. Então você faz tudo que eu te pedi? Não, não faço. Eu não quero sarar, né? Olha outra incoerência, né? Nós somos a inteligência, não somos? Nós que dirigimos esse corpo, não é assim? E nós dirigimos esse corpo através de qual mecanismo? Da mente. Da mente, né? Mas a mente, ela está ali localizada, vamos chamar aí na nossa região material. Qual que é ela? A região material onde está sediada a mente. Cérebro, muito bem. O cérebro é a nossa direção, não é isso? Ora, não é através dele que eu dirijo o corpo? E aí quando eu bebo eu faço o quê? Perde o rumo. E é isso mesmo. Perdeu a direção. Acabou. Então o que a gente faz? Nós ingerimos o álcool que vai lá no cérebro, justamente nos mecanismos que eu dependo de estar tudo ajustadinho para eu poder falar para o meu corpo, anda, faz isso, faz aquilo. E por isso que a gente vai, eu quero andar, mas fica tudo meio estranho, né? Você sabe que eu estava vindo na rua de Costa, acho que tinha uns 10 minutos atrás de uma pessoa, um homem, né? Que eu olhando, ele estava tão bêbado, que eu vinha para cá e vinha. Eu voltava para cá e voltava. Eu vou ter que atravessar a rua para passar. E você sabe que eu fiquei pensando, falei, olha o que o ser faz com ele próprio, né? De não governar, não saber para onde vai. Perde a noção. Isso muitas pessoas largam de beber quando filma, depois falam para ele. Como a oposição. E a pessoa fica muito preocupada, porque ela se viu, né? Como que ela fica. Eu já vivi casos de pessoas que param de beber quando vê o filme, viu, gente? É o ridículo, né? Tem uns que nem adianta, viu, Deus? Você pode filmar que não adianta. O vício, né? O vício. Mas, gente, não é uma incoerência? Fala a verdade. Total. Como que eu quero movimentar meu corpo? Como é que eu quero viver em equilíbrio? Eu quero saúde, mas se eu não faço isso, é uma coisa muito incoerente na Terra. São coisas berrantes que nós fazemos com a gente mesmo, né? E aí, é o próprio André Luiz, eu não sei se ele fala isso nos Mensageiros ou Missionários da Luz, que ele tem uma experiência que ele fala, que trata de um assunto desse, de uma pessoa, né, embriagada. Vocês sabiam que a pessoa embriagada, espiritualmente ela anda tonta também? Nossa, também. Não sabia. Se a pessoa que é alcoólatra, se a gente vê ela fora do corpo, ela anda daquele jeitinho. Quer dizer que ela fica alcoolizada também. Olha que situação. E aí, em mediunidade, né? Então a gente fala assim, ó. Aí nós vamos voltar a pegar num ponto, né? Aí ele fala assim, olha, a mediunidade, ela exige algumas coisas, algumas renúncias, né? Ou seja, álcool, principalmente o cigarro, né? Por quê? Imagina que eu preciso de estar sóbria para pegar a direção da minha mente, não é isso? Do meu cérebro. Eu preciso dirigir esse corpo, então eu preciso do meu cérebro intacto. Aí eu pego e bebo. Aí eu já perdi a direção. Imagina se eu perdi a direção do cérebro, quem é que vai comandar meu cérebro? Os outros espíritos. Lógico, aí se eu soltei, tem quem pega. Porque se eu não estou dirigindo o corpo, imagina a mente se eu estou dirigindo. Entende qual que é a questão? Por isso, né, que a questão da mediunidade, ela tem algumas exigências para o nosso próprio bem. Aí não adianta eu querer falar assim, mas então eu não posso beber nem socialmente, nem aquela cervejinha de fim de semana. Bom, depende, você quer manter o controle seu ou você quer dar o governo da sua casa para outro?
Aí é problema nosso. Né? Então essa é a... E esse outro que chega, com certeza gosta de cervejinha, né? Ele vai fazer ele beber cada vez mais. E gente, veja bem, se eu não estou cuidando da direção da minha casa, o outro vai ter amor por ela? Vai dirigir ela bem? Claro que não, vai pegar teu carro e arremessar na parede. Vai arrebentar teu carro. Seu veículo. O corpo é nosso veículo. E a gente deve se movimentar no máximo de equilíbrio com ele. Então a mediunidade, ela tem sim as suas exigências. Lógico. Com a maior naturalidade. Bom, mas eu falei assim, então tudo bem, eu não bebo. E fumar? Olha, fumar é um vício que nós já vimos agora que nós estamos, na verdade, ocasionando com a máquina que a gente dirige. Não é assim? Nós estamos danificando essa máquina. Então, nós estamos encurtando o primeiro tempo de vida dela. Porque uma das coisas que acontece na Terra é que, assim, a grande maioria de nós estamos encurtando o tempo de vida. A grande maioria. E os vícios são a culpa máxima do encurtamento. Então, de repente, eu trouxe aqui para a Terra a viver 80 anos. Aí eu encurtei uns 6 anos. Aí eu vou para o outro lado com 70 e vivi 74. Mas eu trouxe energia vital para 80 anos. Eu trouxe energia vital para 80 anos. E quando eu desencarnei com 74, não gastou tudo ainda. O que vai será acontecer com isso? Eu não gastei ainda. Os que necessitam dessa energia para sugá-la, né? Vaporizar aquele corpo, seria. Eu acredito que gera um desequilíbrio na pressão. Encarna de novo e morre precocemente. Muitas vezes, precocemente. Por quê? Causa um desequilíbrio no psiquismo. Então, muitas vezes a pessoa fica com esses resquícios no mundo espiritual, né? Com umas perturbações, com os desequilíbrios psíquicos para ajustar. Ou se ela encurtou demais, porque a reencarnação é um negócio muito interessante, né? Isso aí é a dona Ivone do Amaral Pereira que deu essa fórmula aí, eu achei fantástica, né? Na verdade, é a explicação. Então, assim, né? Eu vim aqui para a Terra e eu elegi que eu ia viver 80 anos. Mas aí eu enveredo nos vícios, aí eu chego aqui a uns 69 anos. Então, mas eu tinha energia vital, né, para 80 anos. Então, ficou aí 11 anos, né, de energia vital para ser gasta. Desencarnei. Aí eu venho aqui para o mundo espiritual, né, passo um período aqui e vou reencarnar. E lá eles disseram que tem assim. Aí você veio aqui, você tem esse tanto de energia vital de sobra, aí você passa lá a tua programação, o seu projeto, então passa esse projeto seu por uma máquina. Aí você tinha lá, né, esses 11 anos de energia vital para gastar, né? Aí, quanto que te sobrou aqui? Tá, então te sobrou mais aqueles 11 anos. Então passa aqui por uma cariação, tá? Aí vê lá, mas o que resultou isso aqui? Quais os males que trouxe? Passou por aqui. A hora que você sair dessa cariação aqui, então você vai sair para o resultado que você vai ter na próxima encarnação. Então, aquele protótipo seu é passado em revista com aquele que você deixou para trás. O que sobra é o que você vai levar para a próxima vida. Ou seja, nesses 11 anos aqui, aí você
encurtou, desequilibrou seu psiquismo, você alterou padrões, então esses 11 anos vão te pesar aqui. Por isso que às vezes nós vimos com anomalias daqui para cá. Isso. Então, passado esse um pelo outro, vamos imaginar que a gente passasse 2 corpos para passar por um filtro. O que sobra dele, do resultado daquilo ali, é o que eu vou levar para a minha vida física agora, é o que me sobrou. E aí, por isso que às vezes nós nascemos com uma doença congênita, com um problema assim, um problema assado, ou às vezes até um desajuste psíquico mesmo, com algumas perturbações, às vezes não podemos, às vezes ficamos vulneráveis a uma coisa, vulneráveis a outra. É lei, é ciência, né? Passa um pelo outro, tira um do outro, o que sobra é o que você vai levar. Isto. E às vezes consegue diminuir. E como que a gente consegue diminuir, atenuar esses efeitos? Caridade, Trabalho, a prática do bem, a caridade. Lembra Jesus? Fora da caridade não há salvação. Mas não é ir lá só dar comida para o outro, é se tornar melhor. Assumir a sua existência terrestre e ir com ela na batalha. Sabe? Pegar firme na existência terrestre, gostar dela e fazer dela o seu melhor. E transformar-se dentro dela, transformar-se no seu melhor. É isso que faz com que a gente atenue o problema. A Dona Ivone fala isso, né, a respeito dessa situação aqui, por conta dela, né? Então ela dá uma explicação assim. Na verdade, a pessoa que conversou, que explica para ela no mundo espiritual, né? Ela se suicidou em 3 existências seguidas. Então, assim, ela abreviou, todas elas abreviou a vida. E ela disse assim, que aquela condição, uma vez alguém perguntou para ela, porque as mediunidades que ela tinha se assemelhavam muito ao Chico, né? E ela disse assim, que o fato dela ter a mediunidade tão aguçada é em detrimento da forma com que ela se suicidou. Ela todas as vezes foi se jogando de altura. Quando ela se jogava de altura, o que ela fazia? Isso que o Flávio nos disse, desestruturou o psiquismo dela. Então, é como, vamos imaginar, para a gente ter uma ideia, é como se eu pegasse um recipiente que está ali arrumadinho, chacoalhasse ele, mudasse tudo de lugar, né? Então, aí depois que você tenta, ele está todo desajustado. Então, as percepções dela é por causa desses desajustes. Então, de infância, ela conta que foi muito sofrido para ela, pela forma com que ela saía fora do corpo com facilidade. Então, isso era um martírio muitas vezes para ela. Mas por que ela saía com facilidade para fora do corpo? Porque ao se jogar da altura, o espírito faz isso, ele se desloca do corpo. Né? Então, esse tipo de desencarne faz isso, esse deslocamento. Então, por isso, né, desde a infância ela tinha esses deslocamentos fora do corpo físico. Às vezes, andando, a pessoa sai fora do corpo. Isso é uma sensação muito ruim, então a pessoa sofre muito. Então, o que acontecia? Então, esse orientador dela explicou isso para ela. Então, passando por esse sistema aqui, né, do que ela teria de energia vital na vida anterior, e ela cortou, mas continuou tendo energia vital para aquele tanto de tempo. Então ela foi no novo projeto de vida dela com que ela nasceu como Ivone do Amaral Pereira. Então, passando por esse sistema aqui, entre o que ela tinha de energia vital ainda, sobrava 40 anos de energia vital para ela. Para essa vida aqui. Então, com 40 anos, ela desencarnaria aqui. Que era o restante que ela tinha que gastar ele. Então, era o que tinha aqui. Porém, como ela se dedicou bem, ela foi uma dos baluartes da doutrina espírita, uma mulher lúcida, atendia as pessoas, dando conselhos de carta por carta, etc e tal. Fez uma mudança, para a gente ter uma ideia, ela nasceu a entender a vida dela, porque essa mudança toda,
ela se via muito diferente, né? Porque ela veio da Europa e nasceu pela primeira vez no Brasil, numa periferia pobre do Rio de Janeiro, numa família que não tinha nada a ver com ela, que não eram os consanguíneos dela, da Europa. Então ela veio nascer num conjunto familiar totalmente diverso, e ela sentiu isso muito, porque ela não tinha afinidade com nenhum, porque era a primeira vez que estava nascendo com eles. Então ela sentiu uma saudade de pessoas que isso doía nela, mas não estavam com ela. E aquele que era o seu guia espiritual foi o pai do passado, mas dessa vez não tinha encarnado com ela, que era o Charles. Foi o pai dela, ele viveu junto em várias vidas com ela, tentando fazer com que ela não se suicidasse, mas ela teimava. Enfim, nasceu numa periferia pobre, com almas que ela não tinha nada com ela, nenhuma ligação ainda, se sentindo isolado com aquele monte de manifestações que ocorria numa década que isso, na verdade, não tinha nem entendimento, recriminado, e ela foi, e com a orientação do Dr. Bezerra de Menezes, pessoalmente com ela foi se orientando, estudando o Espiritismo, e foi indo, enfim, fez uma mudança, uma aceitação nessa vida extraordinária. Não fosse a presença do Dr. Bezerra de Menezes, talvez ela não conseguiria também. Então ele foi aquela pessoa todos os dias, instruindo com ela. Com 40 anos, ela desencarnaria, mas pelas tarefas no bem, por essa mudança, por essa resignação, por essa aceitação do sofrimento, etc., estudar, crescer, um dia antes de completar, ela começou a ter problemas cardíacos naquele momento, né? Então, o que aconteceu? Um dia, quando ela estava próxima disso aqui, ela foi recolhida aqui no mundo espiritual e fizeram uma cirurgia cardíaca nela. E deram uma moratória para ela de mais 40 anos. Ela desencarnou com 80. Em 1984. Uma vida plena de sacrifícios, atendendo pessoas mandavam carta para ela e ela respondia, atendendo pessoas em casa, consolando, visitando enfermos e fazendo isso, e receitando, porque ela era médium receitista, e receitando, e etc e tal. Mas isso aqui, olha, problema atenuado. É bom assim esses exemplos, porque às vezes a gente fica só pensando na nossa capacidade de destruir as nossas células, né? Porque a gente é craque nisso. Mas existem exemplos e a possibilidade existe da gente reconstruí-las, né? Regenerá-las, enfim. É uma questão de querer. É só fazer mudanças, né? Mudanças. O Espírito faz isso. E tem essas possibilidades mesmo, Andréia. A gente pode... Nós não ouvimos do Cristo que nós somos deuses. Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais, só não fazeis por causa da vossa pouca fé. E nós não temos conhecimento desse mundo extraordinário que nós somos, como espírito, como inteligência imortal. Então, quando nós nos identificamos como uma divindade dentro desse equipamento orgânico, porque aqui nós somos uma divindade, não somos? Não é? Aqui nós somos uma divindade. Olha, gente, nós temos um conjunto que nós é que dirigimos o mesmo corpo celeste, que é o universo, que Deus dirige tudo. Lá na codificação do Espiritismo, os Espíritos fizeram essa analogia. Como é que Deus vê tudo em toda parte? Eles fizeram isso, a mesma analogia do Espírito com o corpo. Ora, o Espírito está aqui, ele não está lá no pé, mas ele não sabe que coçou o pé? Deu uma agulhada na perna, ele não sente? Não corresponde em toda parte, ele não sabe tudo o que acontece com o corpo dele? Então nós somos um Deus dentro desse mecanismo orgânico.
Olha a máquina, que equipamento extraordinário que nós temos, que nós dirigimos e que está sob o nosso comando. Olha o que André Luiz nos fala. São operárias nossas. São operárias. Estão ao nosso dispor, a nosso serviço. Olha que grandioso que é isso. Estão a nosso serviço. E como que nós estamos conduzindo essas operárias? Que exemplo que nós estamos dando para elas? Porque vamos lembrar, e aí é um outro negócio que vai mais além. Lembra lá daquela frase, né, de Saint-Exupéry no Pequeno Príncipe? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas? As células, ele não falou lá atrás que são sistemas embrionários em evolução? O que é que nós estamos dando de exemplo? Para o serzinho que está em evolução. Que alimento que nós estamos dando a esse ser que está em evolução? Porque é um ser em evolução. Um dia deixarão de ser esse micro-organismo e serão coisa maior. Em alguma época aí da humanidade, né? Do universo. Então, são operários, são seres ao nosso serviço, mas estão em evolução. A gente não ouve falar aí, a medicina fala assim, ó, os vírus estão em mutação. A gripe não é mais a gripe de há uns anos atrás, mas o vírus é o mesmo. O que aconteceu com esse danadinho? Ele é o mesmo, mas se mudança sempre evolução. De tudo, né? De tudo, de todas as mudanças, é sempre evolução. Não tem. Estão evoluindo também, só que nós somos hospedeiros deles. E olha que coisa bacana, nós somos hospedeiros de vida. Eles também lutam pela sobrevivência deles, né? Aliás, eles também estão lutando pela sobrevivência. Estão no instinto. É embrionário, mas no instinto. Então, se hospedam em nós. E a gente vai fazer eles desenvolver para um campo ou por outro, de acordo com o rumo que a gente dá a nós. Então, essas as questões. Por que nos mundos mais evoluídos eles já não existem, não são mais hospedeiros nos corpos? Porque muda a matéria. Mudou a matéria, não tem como abrigá-los. Roberto, eu tinha uma comparação assim, que eu vi, e eu lembrei justamente, eu até comentei com a Dora, com a Ana, um caroço do macarrão. Você vê uma pedaço, uma coisa até banal, mas você vê um pedaço de um macarrão, ele tá ali, né? Bonitinho. Conforme ele sofre uma temperatura, uma mudança dele, ele já tem um germe nele. Ele desenvolve. É lá no trigo, sabe? Ele já tem esse germe. Então, dali ele já desenvolve. Claro. Tá lá, adormecidinho, tá guardado lá dentro. No caso que nem desse, por exemplo, vamos falar da gripe agora, né? Porque ele é também uma bactéria, né? No caso do desencarne devido a essa bactéria, o que acontece com o espírito? Ela foi mais forte do que o mecanismo do nosso organismo, que chega a desencarnar. Qual que é a ligação que tem? Tem muitos que falam assim, morreu da gripe H1N1. Mas foi mesmo ali o vírus que matou? Ou ela já estava desabilitada? A atuação dele é que causa a desorganização, né? Mas é justamente porque ele não encontra resistência no corpo para ele. Se o
corpo está ajustado, então ele não vai desenvolver para o desencarne, ele vai estagnar ou morrer. E aí o corpo pode entrar na defesa e criar os anticorpos que realmente, ou já ter os anticorpos desenvolvidos que possam combatê-lo e colocar ele no lugar dele, né? Porque na verdade eles não morrem. Eles têm que se exilar. Eles são exilados, né? Porque todos esses mecanismos, na verdade, não são vidas aniquiláveis, né? Eles voltam para o lugar deles, eles se mantêm quietos. Ou saem do corpo humano, né? Deshospeda-se dali. Nós temos um triplo de bactérias no nosso intestino, um triplo de neurônios. Nós temos trilhões de neurônios. Então, o nosso intestino tem um triplo de bactérias, então, que são, como vocês falaram, hospedeiros. E a gente está vivendo em equilíbrio. Desarmonizou, pode entrar qualquer vírus, bactéria. Aí, por isso que a gente tem que ter essa harmonia na vida, se cuidar. Porque senão esgota, né? As células esgotam, né? E é uma luta. Se a gente pudesse observar intimamente o nosso corpo todos os dias, nós veríamos que nós temos uma luta constante interna, é uma batalha diária do nosso corpo defendendo as células que defendem-se das outras. Então, a todo momento nós temos essa luta íntima. E aí, qualquer coisa que a gente faça que desarmoniza o equilíbrio da máquina, então essas não encontram forças para poder suprir a defesa orgânica. Então o que elas fazem, né? Perdem a sua força, se a gente pode usar de uma forma muito simples. E as outras ganham poder. É o poder, é a guerra do poder, né? Então umas lutando pelo poder. E é essa a responsabilidade. Então quando a gente vai entendendo tudo isso, não é verdade? Nós vamos vendo por que Jesus nos ensina a pagar o mal com o bem, a dar a outra face, a não querer mal aos inimigos, a esquecer a mágoa, né? A se desvencilhar das tristezas, a fazer mudanças, a perseverar no bem, pensar no bem, sentir o bem, porque isso, na verdade, mantém o nosso padrão de equilíbrio físico, porque o pessoal está lá dentro, né? Naturalmente, está tudo ali. Mas o desajuste nosso é que faz com que a gente dá mais força para um lado do que para o outro. Tá? Então é a nossa corresponsabilidade realmente com o corpo orgânico que nós herdamos. E ele foi construído, viu, gente? Aí ele fala assim, mas será que o corpo nasceu assim do nada? Não, não nasceu do nada não. Vocês já observaram se existe duas pessoas exatamente iguais na Terra? Desde que o mundo é mundo, nunca vai existir dois iguais. Sempre vai ter uma diferença. Porque quem atua nessa diferença sou eu. Mas o corpo que eu vou habitar, ele é projetado. Ele não nasce do nada assim, surgiu lá. É esse corpo que eu vou. Não, ele é programado, ele é projetado, é para você. Ele é o seu habitat, ele é projetado para você, para mim, para você. Ele é especial, ele é seu. Foi dessa forma que ele foi organizado. Então isso é grande, isso é responsabilidade. O que molda ele é o perispírito, né? Sim. Por isso a diferenciação. Por isso que não existe. Não existe, de forma nenhuma. Bom, vamos terminar o último item? Porque aí, semana que vem, nós temos 10 minutos. Antes de passar para frente, a questão do espírito abreviar o período da encarnação. O que revela esse pouco, aquele período na região de Solos?
Ele, me parece que ele tomava umas bebidinhas, né, assim, social. Usava da alimentação, né? Ele tinha da alimentação, me parece que ele tinha um uso também de uma bebida social, uma coisa assim, eu não me lembro, faz tempo. Era a questão do vício mesmo, né? Mas viu que foi um tempo até curto, né? Por quê? Porque ele não era, na verdade, um viciado nisso, aquilo. Tinha os exageros, né? E aí, aquele exagero que levou a encurtar um pouquinho, que fez aquela passagem dele ali. Quer dizer, ali ele ficou gastando essa energia que estava sobrando? Às vezes não, mas o que acontece? Acontece que a alma entra no mundo espiritual com o peso da sua consciência, com os seus problemas humanos. Então é isso que faz com que ele se ligue às regiões mais de sofrimento, tá? Nem sempre, porque na verdade nós estamos falando de energia vital, e a energia vital é do corpo físico, né? E não do espírito. Então a energia vital vai ser gasta no corpo físico. Pedrinho, quando acontece, como eu disse, em que circunstância, vamos dizer assim, acontece dessa pessoa que não gastou todo esse fluido, e que ele é vampirizado por outros espíritos que necessitam dessa energia? De acordo com o grau de materialidade, isso pode ocorrer, né? Às vezes a pessoa não gastou toda essa energia, mas ela foi uma pessoa boa. Então, isso lhe dá alguns méritos. Cada então, caso é um caso, né? Tudo. Não existe regra, gente. Nada no mundo. Mesmo o suicida, no caso, ele, bom, geralmente é aquele que é ligado ao corpo que fica ali, né? O suicida não é ligado ao seu próprio corpo, porque ele não destrói. Às vezes. Fica também. E às vezes a questão assim, quanto mais o suicídio ele foi pensado, meditado, mais complicado se torna. Porque aí a pessoa ela fica jungida aos horrores que ela causou a si mesma. Então ela fica sofrendo, padecendo aquilo que ela se causou ininterrupto, né? E às vezes até ao arrependimento e a dor, o sofrimento chegar e o arrependimento chegar sincero. Quando isso acontece, a pessoa continua com as sequelas, mas ela é resgatada, né? Então ela é ajudada. Mas enquanto isso não ocorre, não há dor sincera, um arrependimento sincero, a pessoa fica reproduzindo aquilo que ela passou. Eu falo isso para vocês por experiência própria. A Terezinha lembra dela, nós tínhamos um amigo em comum, quase irmão, né? Nós crescemos juntos, brincávamos na rua. Em 77 ele se suicidou. Ele teve 3 tentativas de suicídio, na última ele conseguiu. E aí ele tomou um veneno, né? Aqueles mata-mata, aquilo lá assim é fulminante, né? Então, ele tomou no banheiro e caiu na área, né? E aí, passado uns 2, 3 meses, acho que depois, na hora que ele conseguiu se localizar, ou talvez até pelo endereço das minhas preces, né? Ele começou a se aproximar de mim. E as sensações que eu tinha eram terríveis, horrorosas, porque todas as vezes que ele se aproximava de mim, eu sentia assim, perispiritualmente, ou até muitas vezes eu levantava e ia no banheiro para ver se eu não estava fisicamente daquele jeito mesmo. Eu sentia meus lábios assim, todo envergar para fora, rachar e sangrar. Então eu sentia todos aqueles horrores, né, do veneno no efeito físico. Então aquilo levantava às vezes, porque eu pensei que eu estava desse tamanho assim. Eu ia lá no banheiro para ver se eu não estava realmente sangrando, se eu não tava, meus lábios não estavam inchados mesmo, para ver se meu rosto estava do mesmo jeito ainda. E aí eu fui intensificando as orações e passado um período bastante relativo, que aí depois ele conseguiu assim auxílio e depois, graças a Deus, ficou bem depois de uns anos, mas demorou uns 14 anos isso.
essa situação dolorosa para ele conseguir, assim, conseguir auxílio, né? Mas foi uma trajetória difícil a dele. Mas por quê? Porque ele tinha tentado uma vez, teve a oportunidade, tentou de novo e na terceira ele conseguiu, né? Então isso acontece às vezes, mas às vezes acontece que a pessoa, no momento às vezes de insanidade, ou um momento de bebida, ou às vezes a pessoa faz alguma coisa no momento de muita dor, mas ela é uma pessoa boa, então tudo isso conta, né? Os atenuantes, né, de Deus são infinitos. Então, cada caso é um caso, não existe nada igual em lugar nenhum, tá? Agora nós estamos a 5 minutos, né? Acho que 5 minutos não vai dar pra gente ir pro próximo, tá bom? Nós vamos deixar esse próximo para semana que vem. Então, que são os fenômenos explicáveis, tá bom? E aí, depois nós encerramos semana que vem e já vamos para a próxima parte, que é o aparecimento do sexo, tá? O processo aí como já vai acontecendo, porque senão a gente vai ficar perdendo explicações aqui. Ficou alguma dúvida, gente? Tudo passado a régua, tudo certo? Tudo certinho? Nada, podemos ser... Você sentiu essas consequências do teu colega? Durante quanto tempo você sentiu? Foi 1 ano e pouco, mais ou menos. Direto, sim, quer dizer? Direto. Diariamente? Era. E assim, sempre que acontecia isso, às vezes, porque eu entrava num estado assim, às vezes de torpor, né? Então eu ficava com a cabeça muito ruim, mas consciente. Então, às vezes, aí eu começava a orar para ele, de repente ele saía correndo, batia portão. Então, tudo isso eu ouvia, né? Ele saía de casa correndo. Às vezes eu estava deitada, às vezes eu deitava, acabava deitando de lado. Aí ele chegava, deitava sobre mim, assim, o rosto, para olhar no meu rosto. Isso era constante. Muito sofrimento. Então a gente não tem ideia, né? Do que representa. Fica enlouquecido, né? E muitas vezes, coitado, ele saía correndo, né? Aí foi muito belo, quando eu tive a notícia dele, a gente tinha aqui um médium, né? Assim, que era um médium de psicografia promissor, uma pessoa extraordinária, tinha uma mediunidade, mas não estudava, né? Então não era um médium dedicado. E ele participava da reunião da psicografia e tudo, mas não estudava, não conseguia assim desenvolver para aquilo que na verdade a psicografia pedia. Só que ele dava notícias maravilhosas, né? Porque, então assim, às vezes ele escrevia meia página, mas depois que passava, ele me contava a história inteirinha que a pessoa tinha falado para ele. Eu falei, mas agora não dá para escrever mais, porque agora já foi. Perdeu a hora. Já perdeu, então ele não conseguia fazer isso, né? Mas enfim. Aí, e a mediunidade dele é uma mediunidade expiatória. Muitas vezes eu falei para ele, cuidado, pega firme na sua mediunidade, você vai para Sarjeta e hoje ele está doente, vivendo assim, da irmã que sustenta ele, enfim, é muito doloroso. Às vezes ele vai lá na minha própria casa, né, pedir alimento, assim, um prato de comida, enfim, aí tem as questões, né. Mas um dia, eu estou dizendo isso, a gente não é para expô-lo, mas para falar da responsabilidade da mediunidade, porque às vezes as pessoas trazem mediunidade só de expiação e não abraçam ela. E a mediunidade era uma condição dada por Deus para que a pessoa vivesse em equilíbrio na Terra, poderia viver feliz, ser feliz, mas não abraça, não vai. Eu falo, você vai para Sarjeta, olha, cuidado, enfim. Hoje não consegue trabalhar, com agravamento de novo ainda, com agravamento da coluna, muito séria, não consegue trabalhar, então acabou ficando numa situação muito solitária lá, difícil. E um dia, passado esses 14 anos, né, da desencarnação, estava com 14 anos já mesmo. Aí a gente estava num dos trabalhos da psicografia, né, num dos treinos,
que a gente fazia na quarta-feira antes de começar, né? Tinha aqui na biblioteca, era aqui na frente, onde a gente fazia ainda uma salinha de atendimento. A biblioteca e uma salinha de atendimento. E a gente estava ali no trabalho, terminou todo o trabalho, ele pegou e falou assim para mim: Beth, hoje teve um moço aqui e ele falou, a hora que ele chegou eu perguntei para ele: você vai escrever, né, mentalmente? Ele falou: não, eu não vou escrever, eu só queria que você desse um recado para a Beth, para mim. Aí ele falou assim: fala para ela que meu nome é... eu estou bem. Eu que vim aqui para agradecer as orações que ela fez por mim todos esses anos. E ele falou outra informação extraordinária, né? Que ele não conhecia a pessoa, não conhecia os pais dele, que os pais, assim, depois que ele desencarnou, o pai tinha desencarnado, depois ele se matou, o pai, depois de um tempo, mas nem um ano depois a mãe dele desencarnou de tanta dor, sabe? Muita dor. E aí ficou só um irmão, e ele se marca depois disso, um irmão que também eu não sei como que ele tá. Eu tive a notícia que eu tenho para comigo que o filho dele é o irmão, né? Porque depois de bastante tempo que desse episódio que ele casou, depois teve um filho e pôs o nome do irmão, Paulo. Eu tenho para comigo que é ele já reencarnado. Mas nesse dia ele falou isso para o médium, né? Falou o nome dele, pediu para agradecer para mim as orações que eu tinha feito todos aqueles anos, que isso ajudou ele demais. E pediu para falar, que ó, fala para ela que meu pai está aqui comigo. Né? E aquele dia, assim, para mim foi um marco, né? Da melhora dele real, que ele já estava bem realmente. Aí depois disso eu tive algumas notícias dele, por isso que eu acho que depois ele reencarnou, né? Nasceu junto ao irmão lá. Mas enfim, são os horrores, né? A pessoa ela fica vivendo aquilo. Ele viveu por um tempo bastante grande os efeitos do ácido corrosivo, do veneno. Muito dolorosamente mesmo. Então aquela pessoa que se enforca, né, ela fica sentindo indefinidamente enforcamentos, cai, sente de novo, cai, sente de novo. Como a Ivone, né, ela se via subir no penhasco e cair de novo, subir no penhasco e cair de novo. Isso durava um tempo, ela narra isso nas obras dela. Então isso é uma questão, porque ela fazia isso consciente, porque o Charles nasceu com ela como pai, depois numa das existências nasceu como um padre, que era o confessor dela, e todas elas tentando não deixar que ela se suicidasse, mas obstinadamente ela ia lá se suicidar. Na última existência, ele chegou a dizer assim: esse espírito é tão obstinado no mal, que o dia que ela se voltar ao bem, ela muda a humanidade. Gente, obrigado pela presença de todos vocês. Agradecemos em Deus e em Jesus a bênção que nós recebemos da vida. A vida é uma bênção. E quando nós compreendemos o que é a vida, tanto a vida espiritual quanto a vida orgânica, que estamos interligados, nós vamos compreendendo esse mecanismo infinitesimal que nós habitamos. Então nós vamos compreendendo Deus, a ciência, a grandeza de Deus. Nós vamos compreendendo a inteligência suprema que rege o universo, onde estamos mergulhados. Estamos mergulhados no pensamento de Deus. E isso vai mudando-nos pouco a pouco, tirando-nos de um estado de ignorância, conduzindo-nos para a angelitude. Assim desejamos que todos possam levar consigo essa presença de Deus. E que a presença de Deus faça sentido na nossa vida. Para que nós possamos fazer sentido na vida terrena. Que o Senhor da vida abençoe e proteja a todos de volta aos seus lares. Que assim seja. Sim.